Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa peça super bacana. Vou ensinar para vocês o passo a passo dessa peça que pode ser usada tanto como um centro de mesa quanto também como um suplá. Esse suplá tem aqui um desenho central que remete a um desenho, remete a uma flor, né? Um desenho floral. E não só que o centro dele é floral, mas também o acabamento, ele termina aqui com esse, como se fossem aqui 3 botões florais. Eu achei muito delicado, gostei muito aqui desse acabamento, ficou maravilhoso. Para fazer essa peça a gente só vai precisar do fio, eu vou usar aqui barbante número 6, e a agulha de crochê que vai ser a 3,5 milímetros. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo a laçada inicial em um cordão com 5 correntinhas. Vou voltar então aqui na primeira corrente, fazendo um ponto baixíssimo para fechar essas correntinhas aqui em circular. Vou então começar a primeira carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e mais um ponto alto aqui dentro do mesmo lugar, aqui dentro do círculo com 5 correntes. Aqui, depois de fazer esses 2 pontos altos, essas 3 correntes que servem como primeiro e mais esse segundo aqui, a gente vai então fazer uma corrente de espaçamento. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, volto no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos. E assim a gente vai seguir trabalhando aqui toda a volta até o fim da nossa carreira. Terminei de trabalhar aqui a volta inteira e aí chegando aqui no final da carreira a gente vai ter ficado com um total de 7 grupos de 2 pontos altos. Então, eu tenho aqui o primeiro grupinho de 2 pontos altos, uma correntinha, o segundo grupo, uma correntinha, aqui o terceiro, uma correntinha, quarto, uma correntinha, quinto, uma correntinha, sexto, uma correntinha e o sétimo. E aí, depois desse sétimo grupinho aqui, eu vou fazer então uma corrente e vou prender um ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro ponto alto, que são essas 3 correntinhas aqui. Prendi aqui o ponto baixíssimo em cima desse ponto alto, eu vou então começar a próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, coloco um ponto, volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto. Desse jeito, a gente vai ficar aqui com esses 4 pontos altos em cima desses 2 pontos altos da carreira anterior. Vou então fazer uma corrente, venho aqui em cima desse próximo grupo de 2 pontos altos e vou fazer 2 pontos altos aqui em cima desse primeiro ponto alto e 2 pontos altos em cima desse segundo ponto alto. Então, vou ficar novamente com esses 4 pontos altos, 2 aqui em cima do primeiro e 2 em cima do segundo. Vou então fazer uma corrente, venho em cima do próximo grupinho de 2 pontos altos e vou fazer 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no segundo. E assim a gente vai trabalhando, fazendo aqui a volta inteira até o final da nossa carreira, sempre desse jeito aqui. Fazendo 2 pontos altos em cima de cada ponto alto da carreira anterior, sempre separando aqui os grupinhos, deixando aqui 2 pontos altos, 2 grupos de 2 pontos altos, separando aqui por uma correntinha do próximo grupinho. Então, faz aqui 2 pontos altos em cima do primeiro ponto alto, 2 pontos altos em cima do segundo, uma corrente de espaçamento. E aí sim começa a fazer o próximo grupo com 2 pontos altos em cima do primeiro ponto alto e 2 pontos altos em cima do segundo ponto alto de base. Tá certo? Vou fazendo aqui então assim, seguir trabalhando a volta inteira
até o fim da nossa carreira. Terminei de trabalhar aqui a volta inteira e aí chegando no final da carreira a gente vai fazer a última correntinha, ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto da carreira e vou então começar a próxima carreira fazendo aqui 3 correntes para servir como um ponto alto. Venho aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Então vou ficar aqui com 2 pontos altos em cima do primeiro ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer novamente um ponto alto. E aqui nesse próximo ponto, que vai ser o último ponto alto desse grupo aqui de pontos que a gente está trabalhando, aqui em cima desse ponto, esse último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente vai ficar aqui com um total de 6 pontos altos nesse grupo aqui de pontos. Faço, então, uma corrente, venho aqui no próximo grupo de pontos e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no próximo ponto de base e 2 pontos altos aqui nesse próximo ponto de base. 2 pontos no mesmo lugar. Desse jeito aqui, a gente vai trabalhando toda a nossa carreira, fazendo esses grupos de 6 pontos, sendo que a gente vai trabalhar 2 pontos altos no primeiro ponto de base, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo e 2 pontos altos no último pontinho aqui de base. E aí, terminou esse grupo de 6 pontos altos, faz uma correntinha e vem trabalhando o próximo grupo da mesma forma que a gente trabalhou o primeiro. Vou fazendo aqui então, vou seguir trabalhando a volta inteira até o fim da carreira. Terminei de trabalhar aqui toda a volta e aí chegando no final da carreira a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo, depois da última corrente. E já podemos começar aqui a nossa próxima carreira, fazendo aqui 3 correntes para servir como um ponto alto e um ponto alto ainda aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou então fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, novamente, um ponto alto. No próximo também um ponto alto e no próximo também um ponto alto. Então, fiquei aqui com 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, que vai ser o último ponto aqui desse grupo, último pontinho de base, a gente vai então fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente vai ficar aqui com um total de 8 pontos altos nessa carreira em cada grupo de pontos, sendo que a gente vai trabalhar 2 pontos altos aqui no primeiro ponto de base, 4 pontos altos aqui no meio, sendo um em cada ponto de base, e 2 pontos altos no mesmo ponto de base aqui no último pontinho de base do grupo. E aí, finalizei o grupo, eu vou então fazer uma corrente, venho aqui no próximo grupo de pontos e vou fazer a mesma coisa. Eu coloco um ponto alto, volto no mesmo lugar, coloco um ponto alto, então vou ficar com 2 pontos altos aqui nesse primeiro ponto de base. E nos próximos 4 pontos de base, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada um. Aqui nesse último ponto, eu vou fazer então um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, vou ficar com 2 pontos altos no mesmo lugar. Desse jeito aqui, a gente vai trabalhando, fazendo aqui a volta inteira até o fim da carreira, ficando sempre com esses 8 pontos altos aqui em cada grupo de pontos que a gente vai trabalhando aqui ao longo aqui dessa carreira. Vou fazendo aqui então, vou trabalhando assim até o fim da carreira e terminando eu volto pra gente continuar. Terminei de trabalhar aqui toda a volta e aí chegando no final da carreira a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto
E vamos começar a próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Então, a gente vai ficar com 2 pontos altos aqui no primeiro ponto de base. Vou fazer, então, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base aqui desse grupo de pontos, até chegar lá no último ponto. A gente vai trabalhando com um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui da carreira anterior. E chegando aqui no final, nesse último ponto de base, a gente vai então trabalhar novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, coloco um ponto alto, volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Desse jeito aqui a gente vai ficar com o nosso grupo de pontos nessa carreira. A gente vai ficar aqui com um total de 10 pontos altos. E aí, terminei aqui esse grupo de pontos, eu vou fazer uma corrente, vou vir no próximo grupo de pontos altos de base e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base até chegar lá no último ponto. Chegando aqui no último ponto alto de base, a gente vai então fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Desse jeito aqui, a gente vai seguir trabalhando aqui a volta inteira até o fim da nossa carreira. Terminei de trabalhar aqui toda a volta e aí, chegando no fim da carreira, a gente vai prender aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui da carreira. E vamos passar aqui com pontos baixíssimos até a gente chegar nesse espaço aqui, entre um ponto e outro, deixando aqui esses 2 primeiros pontos sem trabalhar nessa carreira, nesse início aqui da carreira. Então, eu vou entrar aqui, vou fazer meu ponto baixíssimo. Cheguei então aqui nesse espaço entre um ponto alto e outro. Então, eu inseri aqui a minha agulha para fazer esse ponto baixíssimo aqui entre um ponto e outro. Não inseri aqui em cima do ponto. Coloquei aqui na altura da barriguinha do ponto, entre um ponto alto e outro. Aqui eu fiz esse último ponto baixíssimo aqui. Então, entrei aqui, puxo o fio, tiro tudo da agulha, vou ter feito esse ponto baixíssimo, deixando a minha agulha posicionada exatamente aqui nesse ponto, tá? Entre um ponto e outro aqui da carreira anterior. Aqui a gente vai começar a fazer a nossa próxima carreira, fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e um ponto alto dentro aqui desse espaço que a gente tem entre um ponto alto e outro da carreira anterior. Então, eu entro aqui nesse espaço e vou fazer aqui dentro um ponto alto. Venho no próximo espaço entre um ponto alto e outro da carreira anterior e vou fazer um ponto alto. E assim, a gente vai trabalhar toda essa parte aqui do grupo de pontos altos, fazendo um ponto alto dentro de cada espaço que a gente tem entre um ponto alto e outro da carreira anterior. A gente vai fazer isso até a gente completar um total de 7 pontos altos. Os 2 primeiros pontos e os 2 últimos pontos a gente não vai trabalhar. E aí, a gente vai ficar com esse número aqui de 7 pontos altos no grupo de pontos. E aí, finalizou esse grupo, a gente vai fazer uma corrente. Vem aqui nesse espaço de uma correntinha que a gente tem na carreira anterior. E aqui a gente vai fazer 2 pontos altos, uma corrente, e aí já pode começar a trabalhar o próximo grupo de pontos altos da mesma forma que a gente trabalhou aqui. Então, eu vou pular esses 2 primeiros pontos aqui nesse espaço entre esse segundo ponto e o terceiro. Aqui dentro a gente vai colocar um ponto alto
e vai seguir trabalhando um ponto alto em cima de cada espaço que a gente tem entre um ponto alto e outro da carreira anterior, até a gente completar um total de 7 pontos altos. Completei aqui os 7 pontos altos, fiquei aqui com esses 2 últimos pontos sem trabalhar. Vou então fazer uma corrente e 2 pontos altos aqui dentro desse espaço de uma corrente da carreira anterior. Faço uma correntinha e já posso começar a trabalhar aqui, fazendo o próximo grupo de pontos altos, ficando com esses 7 pontos altos novamente. Desse jeitinho aqui a gente vai seguir trabalhando aqui a volta inteira até o fim da nossa carreira. Terminando de trabalhar toda a carreira, chegando aqui no final, a gente vai passar com pontos baixíssimos até a gente chegar aqui nesse espaço entre um ponto e outro da carreira anterior, deixando esses 2 pontos aqui sem trabalhar. Aqui a gente vai começar a fazer a nossa próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto. Venho aqui nesse próximo espaço entre um ponto e outro, vou fazer um ponto alto. No próximo também. E no próximo novamente um ponto alto. Então a gente vai ficar aqui com esses 4 pontos altos aqui nesse grupo de pontos. E aí eu vou fazer uma correntinha, venho aqui nesse espaço de uma corrente da carreira anterior e vou fazer aqui 2 pontos altos. Faço então 3 correntes, venho aqui no próximo espaço de uma corrente de base, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, e aí já posso começar a trabalhar novamente esse grupo de pontos altos. Então eu pulo esses 2 primeiros pontos, venho aqui nesse espaço entre um ponto alto e outro da carreira anterior e vou fazer um ponto alto e vou continuar trabalhando colocando um ponto alto em cima de cada espaço que a gente tem entre um ponto alto e outro da carreira anterior, até a gente ficar com esses 4 pontos altos. E aí eu vou ficar com esses 2 pontos aqui do início e esses 2 pontos do final sem trabalhar. Finalizei esses 4 pontos, eu vou então fazer uma corrente, 2 pontos altos aqui nesse espaço. Faço então 3 correntes e 2 pontos altos aqui no próximo espaço. E assim a gente vai trabalhando, fazendo aqui toda a volta até o fim da nossa carreira, sempre desse jeito aqui. Vou fazendo assim então a volta inteira. Terminei de trabalhar aqui toda a volta e aí chegando no fim da carreira a gente vai prender um ponto baixíssimo. Vou então passar aqui com pontos baixíssimos até esse espaço aqui entre um ponto alto e outro, deixando aqui 2 pontos para um lado, 2 pontos para o outro. Aqui a gente vai começar a nossa próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto, que vai ficar aqui bem no meio desse grupo de pontos aqui da carreira anterior, esses 4 pontos. Vou deixar aqui esse ponto alto bem no meio e depois de fazer esse ponto alto, que são essas 3 correntes aqui no início da carreira, a gente vai então fazer uma correntinha de espaçamento. Vou vir aqui nesse espaço de uma corrente da carreira anterior e vou fazer aqui 2 pontos altos, uma corrente, venho aqui nesse espaço de 3 correntes da carreira anterior e vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então a gente vai ficar com um total de 4 pontos altos aqui dentro desse espaço de 3 correntes da carreira anterior, sendo que a gente vai colocar uma corrente de espaçamento entre cada um desses pontos. Então vai ficar ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Finalizei aqui, eu vou fazer então uma corrente, vou vir nesse espaço de uma corrente da carreira anterior e vou colocar aqui 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Faço uma corrente, venho aqui nesse grupo de 4 pontos altos da carreira anterior e vou fazer um ponto alto bem aqui no meio desses pontos, deixando aqui 2 pontos altos para um lado, 2 para o outro. A gente entra bem aqui no meio
e faz aqui um ponto alto. Vou então fazer uma corrente, venho no espaço de uma correntinha de base, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, e aí aqui nesse espaço de 3 correntes da carreira anterior, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou fazer ponto alto, corrente, até a gente completar 4 pontos altos separados por uma correntinha. Terminei aqui esses 4 pontos altos, eu faço uma corrente, 2 pontos altos aqui nesse espaço de uma correntinha de base, uma corrente, ponto alto aqui no meio desses 4 pontos altos da carreira anterior, sempre inserindo a agulha aqui no meio, entre um ponto e outro. E assim a gente vai seguir trabalhando toda a volta até o final da nossa carreira, sempre desse jeitinho aqui. Fazendo esse grupo de 4 pontos altos aqui no espaço de 3 correntes da carreira anterior. E entre esse grupinho aqui e o próximo, a gente vai ter uma corrente, esses 2 pontos altos, uma corrente, ponto alto aqui no meio, uma corrente, 2 pontos altos e uma corrente. E aí já começa a fazer aqui o grupinho de 4 pontos altos, separados por uma correntinha aqui dentro do espaço de 3 correntes da carreira anterior. Dessa forma que a gente vai seguindo, então, vou fazendo aqui a volta inteira até o fim da nossa carreira. Terminei de trabalhar aqui toda a volta e aí chegando aqui no final da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo nessa terceira corrente, que serve como nosso primeiro ponto alto da carreira. Vou então passar aqui para esse espaço de uma correntinha de base e vou começar a minha próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar. Então, vou ficar aqui com 2 pontos altos nesse espacinho aqui de uma corrente de base da carreira anterior. Vou então fazer aqui uma corrente, venho aqui dentro desse espacinho aqui de uma correntinha que a gente tem nesse grupo de 4 pontos altos, onde a gente tem ponto alto, corrente, vou entrar aqui nesse primeiro espaço. E aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, fiquei aqui com um V, ponto alto, corrente, ponto alto. E aí, vou fazer uma corrente, vou vir no próximo espaço de uma correntinha e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Fiquei com um V novamente. Vou então fazer uma corrente, venho no próximo espaço de uma corrente de base e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Desse jeito a gente vai ter ficado com esses 3 Vzinhos aqui. Um aqui nesse primeiro espaço, um no segundo e um no terceiro. E cada V vai ficar separado por uma correntinha. Terminando aqui esse grupinho de pontos, a gente vai então fazer uma corrente. Vou vir aqui nesse espaço de uma corrente, então eu tenho esse espacinho aqui, o grupo de 2 pontos altos da carreira anterior e o próximo espaço. Vai ser nesse espaço aqui que eu vou entrar e vou fazer aqui 2 pontos altos, uma correntinha e do outro lado aqui desse ponto alto eu vou fazer novamente um grupo de 2 pontos altos, nesse espaço aqui de uma correntinha de base. Desse jeito aqui a gente vai seguir fazendo toda a nossa carreira. Então, terminando aqui esse grupinho de 2 pontos altos, é só a gente fazer uma corrente, vou pular esse espaço aqui de uma corrente, vou entrar aqui nesse espaço de uma correntinha do grupo de 4 pontos altos da carreira anterior. E aqui a gente vai começar a fazer ponto alto, corrente, ponto alto no mesmo lugar, formando o primeiro V. Uma corrente, vem no próximo espaço, vai fazer a mesma coisa, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, formando o segundo V. Uma corrente, vem no próximo espaço, vai fazer a mesma coisa, ponto alto, corrente, ponto alto, formando o terceiro V. Faz uma correntinha, esse espacinho aqui de uma corrente a gente não trabalha, vem no próximo, e
vai fazer aqui 2 pontos altos, uma corrente, e aqui do outro lado, desse ponto alto de base, a gente faz também 2 pontos altos, uma correntinha, e aí já pode começar a trabalhar aqui dentro do próximo grupinho de 4 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui a gente vai fazer os 3 Vzinhos nesse espaço aqui nesses 3 espaços de uma correntinha que a gente tem aqui. Então eu vou fazendo aqui, vou trabalhando a volta inteira dessa forma aqui, desse jeitinho. A gente vai trabalhando a volta inteira até o fim da nossa carreira. Terminando de trabalhar toda a carreira, chegando aqui no final, a gente vai fazer os últimos 2 pontos altos aqui dentro do espaço. Vou então fazer um ponto baixo para fechar aqui a minha carreira. E assim a gente já pode começar a nossa próxima carreira aqui desse mesmo ponto. Então, em vez de fazer uma corrente e prender com ponto baixíssimo, eu fiz aqui o ponto baixo, que assim a gente já pode começar a carreira desse mesmo lugar, sem precisar passar com pontos baixíssimos. E aí, vou começar a próxima carreira com 3 correntes para servir como um ponto alto e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Faço então uma corrente de espaçamento, vou entrar aqui nesse primeiro V de base aqui da carreira anterior, e aqui nesse espaço de uma corrente eu vou fazer um ponto alto e um picô. Então eu faço 3 correntes, volto aqui no ponto alto, faço um ponto baixíssimo e assim a gente vai ficar com um picô. Faço então mais um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço de base e um picô. 3 correntes, volto com ponto baixíssimo em cima do ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. Assim a gente forma um picô. E aí vou fazer novamente um ponto alto e um picô. E para finalizar, um ponto alto. Então, vou ter ficado aqui com um total de 3 picôs e 4 pontos altos. Todos aqui dentro desse mesmo espaço de base, aqui dentro desse V. Vou então aqui no próximo V de base, aqui dentro desse espaço de uma corrente, vou fazer a mesma coisa. Faço um ponto alto e um picô. E vou repetindo isso até completar os 3 picôs e os 4 pontos altos. Completei aqui, eu vou então no próximo V de base e vou fazer a mesma coisa. Ponto alto, picô, ponto alto, picô, e assim até completar novamente os 3 picôs e os 4 pontos altos. Completei aqui, e aí a gente vai ter ficado então com esses 3 grupos de picôs e pontos altos. Tem aqui o primeiro em cima do primeiro V, o segundo em cima do segundo V e o terceiro em cima do terceiro V. Vou então fazer uma corrente, venho aqui nesse espaço de uma corrente que eu tenho entre um grupo e outro, de 2 pontos altos da carreira anterior, e aqui no meio eu vou fazer 2 pontos altos. Completei aqui o grupinho, agora é só fazer uma corrente, venho aqui em cima do próximo V e vou repetir, vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima desses 3 Vzinhos da carreira anterior. A gente vai fazer um grupo de ponto alto e picô em cima de cada Vzinho de base. Então, a gente vai fazer aqui em cima desses 3 Vzinhos. E aí, terminou esses 3 biquinhos aqui, a gente vai então fazer uma corrente, 2 pontos altos aqui no meio desses 2 grupos de 2 pontos altos da carreira anterior,
E aí fez esse grupinho de 2 pontos altos, a gente faz uma corrente e segue trabalhando os próximos biquinhos em cima aqui dos próximos V's de base, os V's da carreira anterior. E assim a gente vai trabalhando toda a volta, toda a nossa carreira. Eu vou fazendo aqui então rapidinho e já volto pra gente continuar. E aqui então, pessoal, depois de trabalhar toda a carreira, chegando no final, a gente vai prender um ponto baixíssimo, arrematar o nosso fio e assim a gente já tem a nossa peça pronta, finalizada. Essa então foi a nossa aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado de aprender comigo o passo a passo dessa peça super linda, super bacana e que eu preparei com o maior carinho para vocês. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!